Então, para exemplificar o que nós vimos nos vídeos anteriores, vamos usar um sinal sem muita simbologia. E eu vou utilizar esse sinal para calcular a sua série, sendo esse sinal composto de mais de um cosseno. Então, como eu conheço a série do cosseno, vai ficar fácil para obter a série desses cossenos. E ele adiciona um grau de dificuldade para a gente verificar a frequência de cálculo que seja comum. Então veja, o que eu quero? Eu quero a série de Fourier e eu quero saber qual a frequência de cálculo adequada para esse problema. A gente sabe que existem infinitas frequências de cálculo adequada. Eu vou querer utilizar a menor possível, tá ok? Então veja, esse sinal é composto por vários cossenos. Tá? O primeiro termo implicitamente está sendo multiplicado por cosseno. Vou colocar melhor aqui. Por cosseno de 10 de 0 t. Tá? E a gente vai começar primeiro definindo qual que é a frequência comum. Então vamos individualmente. Eu vou trabalhar cada um dos elementos. Então, começando por este primeiro. Vamos definir qual que é a sua frequência. E qual o seu período. Frequência desse sinal, 0 Hz. Frequência de menos 3/4 cosseno de 20π, 10 Hz. E frequência do último termo desse sinal x de t, 15 Hz. Lembrando, o que eu tenho aqui é 2πf, sendo f 15 Hz. Períodos. Recíproco de cada frequência. 1 sobre 10, 1 sobre 15. Aqui, no primeiro termo, eu teria uma propensão a colocar infinito. Na verdade, significa qualquer período. Qualquer trecho que eu pegue desse sinal reconstitui ele. Vou colocar entre parênteses infinito, que é a nossa propensão. Mas lembrar, qualquer período. Eu não tenho um período que eu preciso ficar fixo a ele. Bom, o que a gente quer agora é qual frequência comum entre os três termos. E também, naturalmente, o período comum. Vou colocar as duas propostas para a gente verificar que implica, o que está implicado no seu cálculo. Então veja, o que eu quero? A frequência comum multiplicada por algum inteiro deve fornecer o 10, este valor. A mesma frequência comum multiplicada por um L inteiro deve gerar 15. K pode ser igual a L? Pode, mas a princípio a gente está pensando em valores distintos, já que a frequência é distinta e já que as suas frequências são distintas a partir de frequência comum. Então é esse tipo de cálculo que eu estou tentando encontrar. Eu não quero K e L, eu quero saber quem que seria o comum para multiplicado por múltiplos gerem esse. E a resposta é máximo divisor comum entre a frequência 15 e a frequência 10. Veja, eu também poderia colocar aqui frequência comum vezes algum valor gerar zero. Mas o que fica aqui é zero. Então aqui, veja, eu não preciso me preocupar com a frequência comum para a frequência zero, ou seja, não preciso colocar máximo divisor do comum entre 15, 10 e 0. O zero não vai me fornecer nada adicionalmente. E quando eu calculo o máximo divisor comum, eu chego ao valor 5 Hz. 5 Hz é o valor comum
que multiplicado por um inteiro dá 10. Qual o inteiro? 2. Significa que eu preciso de 2 ciclos deste sinal para gerar um ciclo de x de t. Quando eu coloco 5 na terceira linha, 5 vezes 3, 3 ciclos desse sinal meio cosseno de 30π são necessários para formar um ciclo. Veja, há um ciclo principal e eu preciso de ciclos múltiplos dos seus intermediários para o compor. Se eu partir de período comum, basta calcular o mínimo múltiplo comum entre 1/15 e 1/10. E eu vou chegar ao brilhante resultado de 1/5. 1/5. Ficou clara essa ideia? Veja que é relativamente simples a forma de encontrar esse valor comum. Então, eu constato que a frequência de cálculo será 5 vezes 2π radianos por segundo. Certo? Então, é essa frequência básica que eu vou utilizar para o cálculo da série. Agora fica mais simples de fazer o cálculo. Então, eu vou começar individualmente calculando a série de cada um dos elementos. Então, eu vou de x de t. Vou chamar de x1 de t igual a meio, x2 de t igual a menos 3/4 cosseno de 20 πt e x3 meio cosseno de 30πt. E vamos calcular as séries. Eu vou começar com a do meio, porque a do meio se encaixa no último problema que a gente fez, onde eu tinha um período de cálculo, vamos colocar aqui 10π, e uma frequência que é o dobro do período de cálculo. Então, a série, conforme o problema anterior, deve ser amplitude sobre 2 menos 3/8 delta K mais 2 mais delta K menos 2. Veja que fica bem simples encontrar o resultado, tá? Porque eu já calculei a série daquele problema. Como aqui eu tenho um sinal que exige 3 ciclos do sinal base, ou seja, a frequência 30π é 3 vezes a frequência de cálculo, então a sua série será metade da amplitude, desculpe, metade da amplitude multiplicado por delta K mais 3 mais delta K menos 3. Eu vou reforçar aqui que o período de cálculo desta série é 10π e o período de cálculo dessa série também é 10π. Finalmente, este problema tem uma frequência zero que exige o zeroésimo harmônico. Então, a série será metade da amplitude delta K mais 0 mais delta K menos 0. É um sinal constante, é só o nível DC. Aqui eu posso simplificar. Então, resumindo e finalizando o resultado do cálculo, só para reforçar aqui, ó, ômega SF também igual a 10π, ou seja, como eu tenho períodos de cálculo igual para cada uma das séries, eu posso agora operar matematicamente sobre elas. Série do sinal original será, veja, delta de K mais delta de K, 2 delta de K multiplicado por meio, multiplicado por 1/4, meio delta de K, posso simplificar, não preciso escrever muito, menos 3/8 delta de K mais 2 mais delta K menos 2, mais 1/4 delta de K mais 3
mais delta de K menos 3. Reforçando, eu coloco entre colchetes a definição da série para representar a sequência de números, para distinguir de sinais no domínio do tempo. E importante colocar que a referência que eu vou utilizar para os harmônicos que constituem o sinal x de t através da sua série é 10π. Sem essa informação, é um conjunto de números. Eu não tenho como relacionar com o sinal no tempo. Então, veja, por esse resultado eu preciso de 5 componentes seno e cosseno, ou 5 exponenciais complexas, adequadamente ponderadas, a ponderação meio, ponderação menos 3/8, ponderação 1/4, para reconstituir o sinal original x de t. Outra coisa aqui, rapidamente, por que eu somei as séries? Porque a definição da série de Fourier é uma integral x de t n menos jk ômega de cálculo t dt. Então, quando eu colocar o x de t, que é uma soma de termos, integral da soma, soma das integrais. Então, eu calculo a série separadamente e somo o resultado final. Só somo o resultado final porque eles têm mesma frequência de cálculo, a partir do qual eu vou extrair os harmônicos. Veja, aqui eu vou extrair o harmônico menos 3, o harmônico mais 3 de 10π, o harmônico segundo harmônico negativo e positivo de 10π também, e o zeroésimo harmônico, no nível DC, de 10π.